Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo São Paulo, aliás, do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, leremos do versículo 8 ao 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui, que caiam por terra agora os inimigos da transmissão da Tua Palavra, que a Tua Palavra tenha livre curso, que a Tua Palavra nunca fique presa. Nós estamos felizes com a expansão da Tua Palavra, alcançando outros países, alcançando muitas pessoas que precisam de libertação. Senhor, que tudo seja totalmente controlado pelo maravilhoso Espírito Santo, de tal maneira que essas pontes sejam construídas. O Espírito Santo é o maior construtor de pontes. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, faz isso hoje, Senhor, também através dessa palavra, que o Senhor possa fazer com que mentes se despertem para esse divisor de águas entre o bem e o mal. Em nome de Jesus, fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que os teus filhos e as tuas filhas que estão disponíveis para esse momento de mensagem, recebam esse mover maravilhoso do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso tema hoje é o sinal do povo de Deus, guerra contra o mal. Então, quando eu era pequeno, o meu avô, Martinho Luiz Ribeiro, ao final de cada culto, ele entoava o cântico que dizia o seguinte, que diz, né? Do Brados de Júbilo ainda. O povo de Deus aqui na terra tem um sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal, povo que espera a Jesus Cristo, que presto vem, pois é Ele o mesmo quem nos diz isto, vigiai muito bem. Então nós vamos colocar isso de uma maneira muito enfática hoje, que este é o grande sinal do povo de Deus. Quando o apóstolo São Paulo, ele alerta principalmente aqueles que estão na cidade de Roma, a igreja que está em Roma, ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós vemos hoje é uma adequação, um conformismo instalado no pseudo-cristianismo dessa geração. Então,
deseja o Espírito Santo, através dessa mensagem, que nós acordemos para isso tudo. De repente, a gente está esquecendo de que existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre quem é do bem e quem é do mal. O Senhor Jesus Cristo estabelece um divisor de águas muito forte, muito definidor. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele divide as águas, ele faz um divisor de águas. E é nesse sentido que nós vamos discorrer, nós vamos meditar nesta ainda manhã do dia do Senhor. Os olhos do Senhor, ou melhor, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, é muito, assim, forte essa afirmação do Espírito Santo, tanto no Salmo 34 e verso 16, como Pedro ratificando nessa sua colocação no versículo 12 do capítulo 3 da sua primeira epístola. E hoje nós vamos assim estabelecer algumas questões tão importantes que talvez o povo de Deus tenha esquecido. A primeira está em Efésios 6 e 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. E muita gente confunde. Os seres humanos, na maioria das vezes, são vítimas, são pessoas usadas, manipuladas pelo inimigo. Nós olhamos para o Salmo 72 e vemos lá a ação do Messias. Ele libertará as almas dos seres humanos do engano e da violência. Na violência existe possessão, existe opressão e existe indução. No engano existe obsessão, manipulação e alienação. Então, quando você olhar para alguém que não foi feito para o mal, mas foi feito para o bem, e essa pessoa estiver fazendo algo indevido, imagine que existe alguém por trás disso tudo no mundo espiritual. Então, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso precisa ficar muito claro, porque o povo de Deus precisa acordar. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual nós devemos resplandecer como astros. Mas nós sabemos que existe alguém por trás disso. Se você olhar somente para o mundo físico, você vai visar o ser humano. Mas se você tiver visão espiritual, discernimento espiritual, você vai ver que a nossa luta não é contra os seres humanos. Em relação a seres humanos, o Senhor Jesus chega a dizer o seguinte: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz com que o seu sol brilhe sobre maus e bons, e a sua chuva caia sobre justos e injustos. Então, ele está mostrando o Mestre, o nosso Salvador, nosso orientador,
o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele sabe o que é sofrer. Ele é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. Ele diz que nós não podemos olhar para os seres humanos com ira. Ser humano, não. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial. E o apóstolo São Paulo ratifica tudo isso, dizendo: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Então, não é contra seres humanos a nossa guerra. É contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um segundo aspecto que a gente tem que analisar hoje é o seguinte, que o inimigo de Deus é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo. Não tem acordo com ele. Fica muito claro, lendo Gênesis 3 e versículo 1, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui está muito claro que ele é inimigo de Deus, que ela, a serpente, é inimiga de Deus. E se é inimigo de Deus, é o nosso inimigo. Então, no primeiro aspecto que nós analisamos, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesse segundo aspecto que nós estamos analisando, nós vemos quem é o que lidera toda essa turma, que em Efésios 6:12 mostrou o nível estratégico, o nível das ciências ocultas e o nível solo. Existe um arqui-inimigo, um arqui-rebelde. Ele é inimigo de Deus e é nosso inimigo. Preste bem atenção, não existe acordo. Não existe acordo. Terceiro aspecto para nós analisarmos é que essa luta não cessa. Não existe uma maneira de interromper, não há acordo. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós lemos o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, melhor dizendo, procurando alguém para devorar. No versículo 9, resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, é uma luta constante. Ainda bem que nós temos no Salmo 121 a afirmação de que o guarda de Israel não dorme. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará que o teu pé tropece. Aquele que te guarda não tosqueneja, ou seja, não tira nem um cochilinho. Ele não dorme, ele não dormita. Então, ele é realmente alguém que completa a nossa vigilância. Ele está cuidando de tudo, ao ponto de um outro salmista dizer o seguinte: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado,
se não for o Senhor. Isso está no Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se levantou contra nós. As águas os teriam submergido sobre a nossa alma, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Essa luta não cessa, ela é constante. Até a volta de Jesus, até a parousia, existe luta. Não tenha outro tipo de pensamento, de expectativa. Não crie uma expectativa de que as coisas podem melhorar. A luta é constante. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Um quarto aspecto para a gente analisar. Nós somos guerreiros de Deus. Nós somos guerreiros de Deus. Então, é lógico que a gente tem que entender que o nosso arqui-inimigo, ele não tem como ele encarar Deus. Mas ele vai tentar, por ter sido criado na condição de anjo, ele vai tentar vencer aqueles que são seres humanos. Então, e Deus nos levanta, você, ser humano, se encha de brios, se encha de graça, de poder, de virtude, e vá para cima dele, encare. O apóstolo São João chega a dizer o seguinte: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o inimigo. Então, ele quer que nós vençamos, nós precisamos vencer, porque o Deus Todo-Poderoso já venceu. Agora, ele quer que cada um de nós seja um vitorioso nessa batalha, para mostrar que o que acontece com cada ser humano, existe o fato de Jesus ter sido levado para o deserto para ser tentado. E lá, ele venceu, não de maneira vicária, ou seja, venceu por todos nós, como nosso substituto, mas ele venceu para mostrar que cada ser humano tem a condição de fazer o mesmo, vencer, como ele venceu lá, no espírito, na alma e no corpo, na alma e no espírito, que foi a ordem de tentação. Em 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 22, nós lemos o seguinte: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Exército de Deus, nós somos guerreiros de Deus. E o apóstolo São Paulo diz aos Romanos, na complementação da sua carta: e Deus em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos vossos pés. E isso é extremamente realizador. Nós ouvirmos que a vitória vem, que ela não é uma utopia. Entenda isso definitivamente, se encha de graça. Você que está guerreando a vida inteira, você passa por tantas lutas, tantas dificuldades. Não, isso não vai ser sempre. Diz o
o Espírito Santo, através do apóstolo São Paulo, diz: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Um quinto aspecto que nós precisamos tomar consciência. Nós temos as armas para a guerra. Em Efésios 6, do 11 ao 13, está muito claro o que Deus disponibiliza para todos nós. Capacete da salvação. O que é capacete da salvação? O capacete da salvação é a certeza da vida eterna. Isso cobre a nossa mente. A nossa mente não admite outra hipótese a não ser de que somos salvos. Esse é o capacete da salvação. Então, se você ainda tem aquela dificuldade para entender, para tomar posse da vida eterna, você precisa desse capacete ainda. Você está sem esse capacete. Quando o Senhor Jesus se revelar para você como Pai da eternidade, esse capacete vai ser uma realidade. Pode depois, então, acontecer tudo. Quando você tem o capacete da salvação, as coisas podem acontecer, transtornarem-se, assim, todos os cenários, mas você tem certeza da salvação. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma espada penetrante, que vai até a divisão da alma e do Espírito, é uma espada de 2 gumes. E é um instrumento de microcirurgia, ao ponto de ir até a divisão da alma e do Espírito. Nós temos a couraça da justiça, que protege a nossa área sentimental para não sermos alcançados, para que a nossa capacidade de nutrir sentimentos não seja a nossa vulnerabilidade, não seja o lugar pelo qual o inimigo pode tentar nos vencer. A couraça da justiça protege a nossa vida sentimental. Nós temos o cinturão da verdade. Existe uma verdade, que é Cristo. A partir de Cristo, todas as coisas estão definidas. O cinturão da verdade é algo que está estabelecido. Não existe relativismo, esse relativismo que tanto tentam espalhar no planeta Terra. Existe uma definição. No chamado período ético da filosofia, quando os próprios filósofos já entraram num relativismo, o que era verdade para um não era verdade para outro, Jesus se apresentou dizendo: eu sou a verdade. Então, a partir de Jesus, nós estamos seguros. A partir dele, tudo está definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a partir dele, tudo se define. Isso é maravilhoso. Nós temos um cinturão que segura a nossa espada, que segura, mantém no lugar a nossa vestimenta. Nós temos o escudo da fé, nós temos a arma de direita, que é a arma de ataque, que é a espada. Paulo fala de armas de direita e armas de esquerda. A arma de direita, nós temos a espada. A arma de esquerda, nós temos a de defesa, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando as setas vêm pela fé, o justo vive da fé. O escudo da fé
compreende não somente fé confessional, não compreende somente o dom da fé que é momentâneo, mas, acima de tudo, o fruto fé. Então, a minha fé é a que me mantém vivo. O escudo da fé, ainda que o inimigo diga, você é um fracassado, eu rebato com o escudo da fé. O que vale não é o que você diz, mas é o que Deus diz a meu respeito. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então eu digo, transformo isso com o escudo da fé, eu coloco isso na primeira pessoa e no tempo presente. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Digo do meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confio. Porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas estou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Somente com os meus olhos olho e vejo a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha tenda. Porque aos seus anjos dá ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Piso o leão e o áspide, calco aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente o amo, também ele me livra. Põe-me no alto retiro, porque conheço o seu nome. Quando eu o invoco, ele me responde. Está comigo na angústia, livra-me e glorifica-me. Dá-me abundância de dias e me mostra a sua salvação. O escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu tenho também o meu calcanhar protegido, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É sentença, é imperativo de Deus que eu tenho, que nós temos que esmagar a cabeça da serpente. Mas se nós fizermos isso, se nós cumprirmos a nossa missão com o nosso calcanhar descoberto, o nosso calcanhar será picado. O próprio Deus disse à serpente, ou seja, a semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas a revelação se completa quando Paulo diz, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E concluindo, queridos e queridas, a nossa vitória é certa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em Deuteronômio 20 e versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Querido, defina-se definitivamente. É até redundante, né? Defina-se definitivamente. É tempo de optar. Não existe meio termo. Até porque Jesus diz, em uma das suas epístolas às igrejas da Ásia, que o morno, para ele, é extremamente indigesto. Ele vomita aquele que nem é quente nem frio. Então, é tempo de definição. Somos do bem, então, que nós tenhamos uma ação como guerreiros do bem, como guerreiras do bem. Definitivamente, o mundo jaz do maligno, mas nós estamos aí, como sal da terra,
para melhorar o gosto da massa, para conservar a qualidade da massa, para promover sede. Nós somos luz do mundo, e luz sempre vence trevas. Então, levante-se já nesse início de tarde do dia do Senhor, e diga para o Senhor: eis-me aqui, envia-me para o bom combate. Vamos cantar?